Olá, seja bem-vindo ao canal Vem Cá Jogar. Eu sou a Ká e o jogo de hoje eu conheci ao ler este livro aqui. Tudo é um jogo de Tristan Donovan. Eu já indiquei a leitura deste livro aqui para aquelas pessoas que adoram saber a história por trás das coisas. Este livro aqui traz a história de vários jogos, desde os mais antigos até chegando aos mais modernos, como por exemplo o Catan. Eu acho que vale muito a pena ler. E o jogo que eu conheci no livro foi o Mineshift, criado em 2011 por John Forte Jr. Mineshift é um jogo de estratégia para 2 ou 4 pessoas e te convido a conhecer junto comigo. Para jogar Mineshift vamos precisar de 27 cartões. Esses cartões são uns quadrados e são divididos em 4 partes. Algumas partes têm essa barreira, essa parte mais escura aqui. São vários formatos, tem inclusive aquele que não tem marca nenhuma. Estou deixando aqui na tela um desenho com todas as formas e a quantidade de cada peça. Além disso, nós teremos os marcadores, são 4 de cada cor, 4 pessoas, 4 cores. Esses marcadores vão ocupar esses quadradinhos. Os marcadores andam através desses quadrados, mas sempre na ortogonal, vertical ou horizontal, nunca andam na diagonal. Eles podem se mover na própria peça ou eles podem se mover para uma peça adjacente, para um quadradinho vazio da peça do lado. 2 pecinhas nunca podem ocupar o mesmo espaço, mesmo que sejam do mesmo jogador. Cada peça é formada por 4 quadradinhos e há essas áreas escuras. Isso daqui são os obstáculos. Então, por exemplo, uma pecinha até pode caminhar nessa direção, mas, por exemplo, mesmo aqui, sendo ortogonal, ela não pode vir, pois tem barreira. E se eu quiser passar de uma peça para outra, aqui eu também não posso porque tem barreira, mas se por acaso a peça estivesse aqui, virada desta forma, essa peça poderia andar para cá. As peças também podem saltar. O salto também é feito na horizontal ou vertical. Eu posso saltar uma peça do adversário ou minha própria peça. Quando eu salto, eu tenho que parar na próxima casinha que deve estar vazia. E os saltos são múltiplos. Então, por exemplo, o vermelho aqui vai fazer só jogada. Ele vai saltar o amarelo e saltar também por cima do vermelho. Eu posso saltar sempre na mesma direção ou mudando de direção no meio do caminho, como foi o exemplo que eu fiz aqui. Esse é o jeito que as pecinhas se movimentam. Vamos agora montar um setup do jogo para eu explicar como acontece exatamente as movimentações e qual é o objetivo. Eu vou mostrar aqui um jogo para 2 jogadores, depois mostro como varia na hora de colocar 4, ok? Pegamos as 27 peças e embaralhamos. Depois vamos usar apenas 10 e elas devem ser colocadas formando um padrão. Lembra um pouco o jogo da velha. Então é assim, ó, 1, 2, 3, só que na casa central eu não ponho nada. E agora a gente vai decidir onde vai sentar os jogadores. E eu coloco essa peça e essa, pensando aqui, que eu vou jogar com o azul deste lado e com o vermelho começando deste lado aqui. O restante das cartas não é usado nessa partida, mas repare que cada vez eu uso apenas 10 de 27, então cada jogo é diferente do anterior. Depois que a gente colocou as peças do jeitinho certo, a gente vai desvirar. É na sorte que as peças vão ficar nos seus lugares. Vamos desvirar sempre para o mesmo lado, então aqui eu vou pegar virando para este lado aqui. O jogador deve colocar essas 4 pecinhas no quadrado que ficou próximo a ele. E vai ganhar o jogador que conseguir levar suas 4 peças até a casa inicial do adversário. Azul, se trouxer as 4 aqui, ganha. Vermelho, se trouxer as 4 aqui, ganha. Para decidir quem começa, podemos esconder uma peça de cada cor e bater na mão. Ao que sair, começa. Aqui vai ser o azul. No seu turno, o jogador faz 3 ações, inclusive elas podem se repetir. Uma delas é movimentar pelo menos uma de suas peças. Aliás, se o jogador não conseguir movimentar nenhuma peça, ele perde o jogo. Vamos ver aqui. O azul consegue movimentar para cá, 1. E ele vai movimentar aqui também, 2. 2 ações. Um outro tipo de ação é girar uma dessas peças aqui centrais, ou então girar seu quadrado inicial enquanto tem peças suas por aqui, que é o que o azul vai fazer. O giro tem que ser 90 graus, tanto faz se é anti-horário ou horário. Então, o azul já fez 3 movimentos.
Agora é a vez do vermelho. Ele vai fazer a mesma coisa. Aqui ele não consegue andar porque temos essa barreira. Então a primeira coisa que ele faz é girar essa peça. Ele gira a peça e agora sim ele consegue. Então o giro foi sua primeira ação, agora a segunda e a terceira. O azul vai começar saltando aqui, ó. Ele vai pular para cá uma ação. Ele vai também trazer essa peça para cá duas e essa para cá três. Repare que eu estou sempre andando pelos caminhos que não tem barreira. O vermelho vai fazer o seguinte, vai girar um, vai girar essa dois e vai dar um salto aqui, três. Terceiro tipo de ação que o jogador pode fazer é deslizar uma das peças. Então, por exemplo, o azul aqui vai pegar essa peça e vai deslizar. O deslize tem que acontecer de forma ortogonal, vertical, horizontal, sempre respeitando essa grade aqui 3x3. Então, ele vai deslizar essa aqui até aqui. Uma ação. A segunda vai ser movimentar para cá. Duas e essa aqui, três. Vez agora do vermelho. Ele vai saltar um movimento. Ele vai saltar aqui de novo, dois movimentos, e ele vai deslizar essa peça para cá. O azul agora, um, vai vir para cá, dois, e vai girar essa peça, três. O azul, um, dois e três. O vermelho aqui, um, dois e três. Vez do azul. Em um único movimento, ele consegue trazer as suas 4 peças por aqui e ganha o jogo. Quando eu tenho 4 jogadores, essa é a posição inicial. Eu coloco um quadrado maior aqui para o terceiro jogador e um outro aqui nessa posição para o quarto jogador. O objetivo é o mesmo. O vermelho tem que cruzar e chegar aqui no azul, o azul no vermelho, e aqui o amarelo chega no verde e o verde chega no amarelo. Quem conseguir primeiro ganha o jogo. Uma variação sugerida pelo próprio criador é: embaralhamos todos os quadradões e ao invés de distribuir no padrão já criado depois de girar as peças, o jogador pega uma peça e escolhe em que posição ele quer colocar. O outro jogador pega uma peça e escolhe a posição. Pega uma peça e escolhe a posição. Pega a peça e escolhe a posição. Dessa forma, a posição inicial e a formação dos quadrados é combinada com as escolhas dos dois jogadores. Fica bem interessante também. E esse foi Mine Shift. Espero que tenha gostado do jogo, que construa aí na sua casa a sua versão e depois me conte nos comentários como ficou. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar naquele sininho para receber notificações de todas as novidades que eu trago por aqui. Nos vemos em breve, divirta-se e tchau!